Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 37 e o versículo 38. Se você vai falar assim, pastor, onde é que tu achou compromisso aí? Eu vou falar na Bíblia. Uma passagem que você conhece bastante. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Quem achou, diga amém. Diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Feche seus olhos. Pai, boa é a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco nessa noite com poder e grande glória, porque quando tu falas, ninguém te pode calar a voz. E aqui na IERV, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, Senhor. Já ouvimos a tua voz por intermédio dos louvores, da palavra que foi ministrada, e agora, Senhor, das canções que foram ministradas, melhor dizendo, a oportunidade. Agora queremos ouvir por intermédio da palavra. Que nós possamos diminuir, o Senhor crescer, que o nome do Senhor seja glorificado, e que eu não poupe uma palavra sequer daquilo que o Senhor gerou e está gerando no meu coração. Que o recado seja transmitido à igreja, que a mensagem ela seja clara e objetiva, que ela possa, Senhor, ser entendível, que as pessoas possam sair daqui alimentadas, Pai, porque se assim acontecer, nós temos certeza que você, Espírito Santo, que tem a missão de fazer com que o homem ele possa realmente entender que o Senhor é aquele que trata, aquele que fala, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, isso basta. E é isso que nós desejamos nessa noite, que haja uma dobradinha. Nós liberamos a palavra, o Espírito Santo enche os nossos lábios e ao mesmo tempo vai convencendo o homem. Essa é a nossa oração para a glória do nome de Jesus, amém? Já foi dito aqui nesse altar que compromisso, ele é uma promessa ou um pacto. A palavra promessa, ela, perto de pacto, ela perde um pouco do valor dela. Quando a gente fala de pacto, a gente fala de algo mais profundo. Quando a gente fala de pacto, a gente está tratando como algo que nós desejamos para a vida inteira. Muitas das vezes a promessa ela fica muito apenas nas palavras. E nós já vimos pessoas prometerem e não cumprirem. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que Deus ele fala assim, que ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele fala, ele cumpre. Se Deus fez uma promessa para você, se ele tem um pacto contigo, ele vai cumprir a parte dele. Agora basta saber se nós, como igreja do Senhor, nós também iremos cumprir a nossa parte. A nossa parte precisa ser cumprida. A nossa promessa, ela precisa ser cumprida. Nós precisamos aprender a honrar a nossa palavra. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que sair daqui consciente de que você precisa honrar a sua palavra. Eu aprendi com meu pai que o homem ele honra a palavra. Eu falei para vocês no dia em que eu vim locar essa igreja, eu apertei a mão do saudoso pastor Davi e falei assim, eu estou alugando a igreja com o Senhor. E ele apertou a minha mão e disse, está fechado. E ali dois homens de Deus e homens de honra apertaram a mão e o pacto foi selado, o trato foi feito. E até o último dia da sua estadia aqui conosco, nós honramos a palavra com ele. E agora nós vamos dar prosseguimento honrando com a pastora André e com a pastora Marlene o nosso trato, a nossa palavra, a promessa que nós firmamos. Compromisso é uma decisão de realizar algo. Quando eu decido realizar algo, eu estou me comprometendo com aquilo. Quando nós falamos de relacionamento, e compromisso tem tudo a ver com isso, já foi ensinado aqui no altar. O jovem ele começa a namorar a jovem no intuito de um dia se tornarem noivos, casarem e constituírem família. Ou seja, compromisso é a decisão de realizar alguma coisa. Isso eu falo na esfera do relacionamento, mas ele não está linkado nem ligado apenas à esfera do relacionamento. Ele está linkado e ligado a todas as áreas das nossas vidas. Quem está entendendo
deixa eu beber água que eu estou salivando. E quando eu começo a salivar, embolo as palavras. O compromisso, ele é a base. Essa é só uma introdução para a gente poder chegar naquilo que a palavra foi gerada no nosso coração. Ele é a base para qualquer relação. Isso é muito forte, isso é muito importante de se entender nessa noite. O compromisso, ele é a base para qualquer relação. Vocês que estão aqui nessa noite, têm um relacionamento com Deus, sim ou não? Então o compromisso, ele é a base forte desse relacionamento. Se não tiver um compromisso, preste atenção, essa base, ela tende a estremecer. E deixa eu te dar um recado direto. Do lado de Deus ela não vai estremecer, porque Deus vai manter o compromisso dele contigo. Agora, do teu lado, será que a tua palavra, nós falamos de palavra aqui, nós falávamos em situações anteriores que antigamente bastava nós irmos na mercearia e falar, papai mandou vir comprar, e era suficiente. Palavra de papai lá valia, o dono da quitandinha, vamos usar o termo antigo também, né? Da quitandinha ir lá e dar um material para você. O compromisso, ele é a base para qualquer relação. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, eu preciso ter uma vida compromissada com Ele. Não dá, escute, não dá para ter relacionamento com Deus se eu não tiver compromisso com Ele. Porque quando eu venho para a palavra, eu entendo o Senhor falar assim, ó, eu não divido a minha glória com ninguém. Opa. Se Deus, ele não divide, ele não dá a outro, é dele, é a exclusividade dele. É por isso que ele chama um povo para ser seu. E ele não pega o melhor povo, ele faz daquele povo que ele escolheu o melhor. Ele pega os rejeitados, ele pega os escravos, eles pegam aqueles que não têm honra para tornar um povo honrado. Mas ele requer desse povo, que somos nós hoje, Igreja do Senhor, um comprometimento com Ele. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não importa o que te atraia, não importa o que te seduz. A gente canta aqui, todo dia o pecado vem, bate na minha porta, me chama, e a gente costuma cantar, eu escolho Deus, prefiro Deus, eu quero Deus, eu amo Deus, tá? O nosso comprometimento com o Senhor Jesus é o que vai nos fazer mantermos essa base forte. Na relação Deus e o homem, a história deixa bem clara que quem pisa na bola sempre é o homem. Quem vacila sempre é o homem, Deus não. Deus, desde o projeto original, desde o início, antes da fundação do mundo, até os dias atuais, Ele tem honrado a sua palavra. Ele não tem voltado atrás, Ele tem cumprido aquilo que Ele fala, quer gostemos ou não. Por quê? Porque Deus sabe que a base para qualquer relação é o compromisso. Ele é a base. O compromisso, ele une, ele fortalece e ele sustenta relações. O meu compromisso, ele vai fazer com que eu esteja mais afeiçoado, mais apegado, mais próximo, ou seja, unido, linkado com essa pessoa. Hoje eu percebi lá na aulinha que a Clarinha estava dando que ela precisava de mim. Eu tenho um compromisso com ela, de quê? De orientar, de instruir, de ensinar. Por quê? Porque eu sou pastor da igreja. E esse é meu papel como pastor, cuidar das ovelhas. Então, no momento em que eu percebi que ela precisava de mim, o que eu fiz? Sentei do lado dela. Eu falei, estou aqui do teu lado, estamos juntos. Vamos dar essa aula juntos, demos a aula juntos. Porque o compromisso que eu tenho com ela nos une, não nos afasta. Opa! Então eu já entendo o princípio que todas as vezes que eu mantiver firme o meu compromisso com Deus, isso ao invés de me afastar dele, vai o quê? Vai me aproximar dele. Então, se eu estou me afastando de Deus, eu gosto dessas colocações. Se o compromisso ele me une e eu percebo que eu estou afastado de Deus, eu acabei de ouvir que Deus ele não vai abrir mão daquilo que ele falou, e ele vai se manter firme no propósito original dele. E eu estou afastado de Deus e o compromisso me une, significa que eu não estou compromissado com ele. Opa, então eu estou naquela primeira classe que o pastor falou do tema da pregação. Eu me considero um descompromissado. A palavra é forte, ela vem para nos orientar.
Se eu estou afastado dos projetos originais de Deus para a minha vida, do princípio que Deus me chamou para fazer, e eu não pratico tais coisas, eu posso me considerar um descompromissado. Por quê? Porque eu não estou me unindo ao propósito que Ele me chamou. Eu estou me afastando, e se eu me afasto, agora o descompromissado sou eu. E Deus continua firme? Firme. Ele está lá, de braços abertos, esperando. Fala para o teu irmão, Deus está de braços abertos, esperando. Quando eu tenho compromisso com alguém, esse compromisso, ele me fortalece. O compromisso, ele fortalece o relacionamento. Todas as vezes que eu entendo que eu preciso estar ali, cuidando, zelando, protegendo, honrando, guardando, blindando, isso me dá força para quê? Para continuar. Preste atenção, nós homens de honra, que somos os sustentadores do nosso lar, nossas esposas nos ajudam e sustentam a casa conosco, mas isso é uma obrigação nossa, de acordo com a palavra, sustentar a nossa casa. Nós que somos os provedores do lar, todas as vezes que nós estamos lá, cansado, doente, com preguiça, a gente tem que parar, respirar e falar assim, não importa o que esteja acontecendo, eu tenho que sair, trabalhar, ganhar o pão de cada dia e levar o alimento para dentro da minha casa. Aí a gente vai quebrado ou não, inteiro, de um jeito, com febre, sem febre, eu tenho que ir lá. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a minha família. Aí vem o pastor aqui, ó, quebrado, doente, com febre, longe, mas eu tenho um compromisso e eu não posso me afastar desse compromisso que Deus me chamou para fazer. E o que isso faz? Isso fortalece nossa relação. Isso fortalece nosso relacionamento. Por quê? Porque quando você olhar daí de baixo, você vai falar, se eu passar um WhatsApp para o pastor meia-noite, talvez ele possa até não ver, mas eu sei que nem que seja em 10 dias, mas ele me responde. Às vezes demora. Isso fortalece, o compromisso, ele fortalece o relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Qual o nível? Baixo, médio, alto? Se está alto, o teu compromisso com Ele está bom. Se está mais ou menos, como a gente fala no trabalho, nem cachorro chora, tem alguma coisa errada no relacionamento de vocês. Se está baixo, então esquece. Deus está aqui, você está lá. O compromisso, ele me fortalece. Sem o compromisso, o que resta? Fala para o irmão que está ao seu lado, nada. Um vazio. Se você não tem um compromisso, você não esquenta. Você não liga. Tanto faz como tanto fez. Tô nem aí. Eu tenho que parar de ficar cantando a música do pessoal do mundo aí, né? Que o Mateus puxa a minha orelha. Mas eu sou musicista também, gente. É isso aí, ô Tício. Falava muito isso. Tô nem aqui, então fica melhor usar a política do que a música. Mas tem uma música, acho que não sei de quem é, não sei se é Alexa, não sei quem é que a mulher canta. Tô nem aí, pode ficar no seu mundinho, não tô nem aí. É o quê? Tem o quê? É aquele que? Não sei, irmão tá sabendo bem, hein? Olha lá, hein, vaza. Tá ouvindo algumas músicas, ó, fogo estranho, não, ó, Levítico número 10, Nadab e Abiú, é fogo estranho. É porque eu vi um preletor pregando esse dia, né? Preletor não, o pastor Paulo estava lá em casa, estava ouvindo o Matos Nascimento cantar, né? Aí ele falou que foi no show do Xande, aí chegou lá, estava ouvindo os outros cantar, e ele, irmão, tinha aquela música lá, né? Tal de neném, como é que era? Aí o bobinho lá falou, vem neném, ele falou, irmão, tá amarrado em nome de Jesus, eu estava ouvindo outras coisas, cara. Foi pegadinha do pastor para você também. Mas sem compromisso, a vida se torna vazia. A gente não está nem aí. Vou para a igreja, não vou. Vou para a EBD, não vou. Vou para o culto, não vou. Vou ajudar a juventude, não vou. Vou fazer parte do Ministério de Mulheres, eu não vou. Vou fazer parte dos homens, eu não vou. Você não tem compromisso, tanto faz como tanto fez. Não importa. Mas quando você tem um compromisso, eu tenho que estar lá. Olha como é que as coisas mudam. Quando o teu compromisso principalmente é com Deus, tu fala assim, irmão, sol, chuva, casamento de viúva, chuva, sol, casamento de espanhol, não importa, eu estarei lá. Frio, calor, eu vou estar lá. Por quê? Porque eu tenho, a saudosa irmã Tita me ensinou isso, né? O meu assunto é com Jesus, meu compromisso é com Ele, eu tenho que estar lá. Compromisso, ele é muito mais, por isso que eu falei que a palavra promessa, quando você vai trabalhar ela com um pacto, ela perde um pouco
da sua essência, porque o compromisso ele é muito mais do que uma promessa. Ele é uma responsabilidade, ele exige responsabilidade. Compromisso exige responsabilidade. Eu não podia chegar hoje aqui no altar e ficar pregando qualquer coisa para encher a tua barriga com qualquer coisa e ir embora, não, irmãos. E é esse compromisso que faz com que a gente pare, estude, leia, peça direção a Deus, gaste ali um tempo de dedicação. Por quê? Porque o meu compromisso ele exige responsabilidade. Quando você está exercendo a sua função técnica no seu trabalho, a pessoa que está do outro lado, ou seja, o cliente que vai receber o serviço que você está prestando, você presta ele da melhor maneira possível. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade, ou com o teu nome, se você for um autônomo, ou com a empresa que você representa, se você for um assalariado. Compromisso requer responsabilidade. E se eu não tenho responsabilidade, significa que eu não tenho compromisso. A partir do momento que eu deixo de lado a responsabilidade, eu perdi o quê? Compromisso. Só que aí a gente começa a olhar a nossa vida e a gente começa a perceber o quê? Com o que eu tenho compromisso? Se eu tenho compromisso com muitas coisas porque eu me dedico a ela e com outras não, é porque eu estou valorizando mais uma coisa do que a outra. Preste atenção no que eu vou falar para você, isso é importante. O compromisso, ele além de exigir de você muita responsabilidade, ele exige algo que muitos têm deixado de lado. Mas é algo que eu e você precisamos entender. Repita comigo, o compromisso, ele exige sacrifício. O compromisso exige sacrifício. A gente hoje teve um compromisso de fazer o quê? Deixar a igreja o quê? Limpa. Nós chegamos aqui correndo. 5:50, um dia agitado, dia dos pais. Vai ali, compra um presente, vai ali, tenta descansar um pouco. Quase chegamos aqui, já em cima do laço. Mas a igreja precisava ser limpa. O que a gente teve que fazer? Sacrifício, teve que suar um pouco. Aí às vezes as pessoas até brincam assim: pastor, eu quero passar o pano, o senhor não deixa. Eu estou fazendo a minha parte agora. Se quiser passar na minha frente, chega primeiro do que eu. Porque depois que eu meto a mão na vassoura, eu não largo mais não. Porque é meu compromisso. Tu quer tirar de mim essa bênção? Eu aprendi isso com a irmã Dulce, irmãos. Ela chegava ali fora e ela falava assim: cadê? Cadê? Que ela fala assim: cadê? Cadê a vassoura? Aí eu: não, irmã Dulce, com 90 e poucos anos, tira a mão da vassoura. Aí um dia Deus falou assim para mim: tá tirando a vassoura dela por quê? Aí eu: ai, foi mal, Senhor. Tá tranquilo. Deixa ela com a vassoura. Se sente bem. É o compromisso dela com Deus. De quê? E ali não importa se ela vai varrer 1, 10, 100 ou 1000 folhas, ou se ela vai varrer uma poeira mais ou a menos. É o que ela quer ofertar ao Senhor. É o compromisso dela. Eu preciso respeitar. O compromisso, ele exige sacrifício. Eu preciso fazer. Não importa o meu estado, não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação. Nosso diácono Glaucio, na quarta-feira, sua mãe faleceu, na sexta-feira nós a enterramos, sexta-feira à noite a gente estava fazendo sextão. Porque nós tivemos o entendimento de que ela partiu para a glória e agora está com o Senhor, e a gente aqui embaixo tem que tocar. O Senhor é um insensível. Não sou insensível não. Eu estou passando por cima do meu eu, que quer ficar numa situação mais cômoda, e é um direito dele, pelo que ele está passando, e eu estou sacrificando ele para quê? Em prol de um bem maior. Quando eu sacrifico em prol de um bem maior. Eu sacrifico por causa de quem? Por causa do Senhor. Aí eu passo por cima dos meus desejos, das minhas vontades, do meu comodismo, da minha querência, para poder fazer valer o quê? A vontade do Senhor. Fala assim comigo: o compromisso exige esforço. Não dá, irmãos. Se você não suar, não dá para comer. Sem suor não se come. Repita comigo: sem suor não se come. Está escrito aonde? Oi, alguém falou? Na Bíblia. Muito obrigado, irmão. Deus vira para Adão lá e fala assim: do suor do seu rosto comerás. Então eu só mudei a forma de falar: sem suor não se come.
esforço. Mas a gente tem um entendimento errado de que Cristo já fez tudo e eu não preciso mais me esforçar. Não é assim desse jeito. Fala assim comigo: Jesus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha. É muito fácil a gente jogar na conta de Jesus que ele já fez, eu não preciso fazer mais nada. Se eu fosse Jesus e ouvisse essa sua declaração, eu ia falar assim: tudo bem, vem para o céu, você não precisa fazer mais nada, você não precisa sacrificar, você não precisa fazer esforço, vem para o céu, vem descanso eterno para você. Aí não, Jesus, deixa eu ficar aqui porque eu tenho que curtir a minha família mais um pouco. Então sacrifica, esforça, se dedica, se lança, se entrega. Estou só na introdução, tá? Eu estou falando sério. Por isso que eu não gosto de fazer roteiro. Sacrifício, esforço, dedicação. E para a gente terminar a introdução, repita assim comigo: compromisso, combinado, com responsabilidade, sacrifício e esforço, traz integridade. Aleluia. Quando eu combino o meu esforço, o meu sacrifício e a responsabilidade que eu tenho, eu me torno uma pessoa íntegra. Por quê? Porque eu não abro brecha, eu estou presente, eu faço, eu não abro mão das minhas responsabilidades, eu não dou ao meu opositor, ao meu adversário o direito de falar: você não fez a sua parte. Não, eu cumpri a minha parte. E a Bíblia diz que quando eu cumpro a minha parte, Deus já cumpriu a dele há muito tempo. E quando existe a conexão entre a minha parte e a parte de Deus, milagres, sinais e prodígios acontecem na minha vida. Por causa de quê? Por causa do meu comprometimento com o Senhor. Voltando para o tema da nossa mensagem, agora eu vou entrar nela. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 22, no versículo 37, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu consigo entender, depois de toda essa explanação que eu dei para você sobre o que é compromisso, que o meu maior compromisso não é com o papai que me gerou, não é com a minha digníssima e amada esposa Jacilene, não é com os meus filhos, não são com vocês, igreja do Senhor. O meu maior compromisso, ele é com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele me escolheu antes mesmo da fundação do mundo, ainda informe. O salmista no Salmo 139 ele declara isso. Então, se o meu principal compromisso é com o Senhor, todos os outros são o quê? Secundários, terciários, quaternários, é mais ou menos isso que se fala, né? Todos os outros vêm depois. Hoje ali fora, eu e Glaucio falar com o pastor Andréia. Primeiro, Deus. Depois, família. Depois, igreja. Meu compromisso é com Deus, com a minha família e com a minha igreja. Porque a Bíblia diz que se eu não puder cuidar da minha casa, eu não posso cuidar da casa do Senhor. Eu cuido da minha família, orando, intercedendo, lutando por ela, fazendo o meu papel. Mas o meu principal compromisso é com quem? Vai ter gente que vai falar assim: então, pastor, tem gente que abandona a casa para estar na igreja. Calma, eu vou chegar na outra parte da mensagem. Você vai perceber que a sua colocação vai estar equivocada. Se o meu principal compromisso é com Deus, pastor Edinho, cada fibra do meu corpo deve amar ao Senhor. Cada faceta do meu corpo deve ter um compromisso com Ele. A minha área sentimental, a minha área psicológica, a minha essência, os meus sentimentos, o meu pensamento, eles devem estar conectados com o Senhor. Por quê? Porque todo o meu ser, tudo que há em mim, precisa estar compromissado com Deus. Ah, pastor, eu tenho um compromisso com o Senhor, mas eu uso a minha voz para cantar um pagodinho lá fora. Eu aprendi que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
Eu aprendi que eu posso cantar uma música secular se eu quiser. Só que se eu tenho um compromisso com o céu, antes de eu cantar a música secular, eu vou cantar uma música de adoração ao Senhor Jesus. Porque a minha boca está compromissada com Ele. Ah, pastor, eu xingo, então tua boca não tem compromisso com Jesus. Eu faço fofoca, tua boca não tem compromisso com Jesus. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém nessa noite, eu vim pregar a palavra. Eu falo mal do meu irmão, tua boca não tem compromisso com Deus. Meu coração tem mágoa do meu irmão, teu coração não tem compromisso com Deus. Eu não vim aqui amaciar o teu ego, eu vim aqui ministrar a palavra. Todo o teu coração, só a metade dele? Pastor, ainda tem uma mágoa lá de trás. Então o teu coração não é todo de Deus. Ah, pastor, eu não gosto de ouvir essas palavras não. Nem eu gosto de pregar, eu só obedeço. Meus olhos ainda estão voltados para a pornografia, para a promiscuidade, para ficar futucando e fuxicando a vida dos outros. Os meus ouvidos eu ainda empresto para ouvir falácias. Eu tenho um jargãozinho comigo. Outro dia as crianças brincaram lá no carro e falaram: pai, tem uma fofoca para te falar. Aí eu falei: escolheu a pessoa errada. Eu não, escolhe outro. Eu não gosto. Para mim tu não vai contar não. É fofoca. Fofoca, vocês estão abrindo o braço aí, fofoca, fofoca. Foi isso que vocês falaram dentro do carro. Tem uma fofoca para te falar. Isso. E eu falei: escolheu a pessoa errada. Eu sou que nem a Bíblia. A Bíblia, ela pega os erros, as falhas dos discípulos e escracha assim para todo mundo ver. Ninguém mandou falar fofoca no carro. Foi isso que eu ouvi. Pronto. E eu falei: eu não quero ouvir, tá falando com a pessoa errada. Não gosto. Minha sogra, meu sogro, minha cunhada vê. Quando eu vou lá para casa deles, tem confusão na rua, pode acabar um mundo lá que eu não vou. Não quero ver, não quero saber, não sei o que foi. Se baterem na minha porta e falar assim: leva para o hospital, eu levo. Aí eu tenho um compromisso com o Pai. Mas o restante não tem nada a ver comigo. Dá para dividir meu coração em 2 etapas? Glória a Deus. Eu não posso, pastor Edinho, emprestar meu ouvido direito para ouvir louvores e o esquerdo para ouvir fofoca. Eu não posso respirar o aroma do pecado e o incenso da glória de Deus. A gente está falando de compromisso, é coisa séria. Compromisso é coisa séria. Posso? Está sendo ao vivo o nosso culto, não está? Isso. Olha o que eu vou falar, eu corro risco, mas olha o que eu vou falar aqui do lado. Você gostaria de tomar um galho, um chifre? Não. Por que a gente traz Jesus? Por quê? Por que a gente troca Ele? Por que a gente beija outro noivo? Já que nós somos noiva de Cristo, por que beijamos outro noivo? Estou falando de compromisso, irmãos. Jesus, eu estou só na parte A. Eu tenho 3 folhas, não devo pregar nem um 10º. Preparei. Por que eu beijo outros lábios? Espiritualmente falando, se eu me preparo como noiva do Cordeiro. Por quê? Porque eu sou um descompromissado. Essa é a verdade. Porque se você tivesse compromisso, podia ser a mulher mais bonita do mundo ou o homem mais belo do mundo. Estou falando de mundo espiritual. Que você não cairia nessa tentação. Mas se você cede, é porque você está classificado como um descompromissado. E eu não estou te julgando, eu estou te colocando no devido lugar. Cada fibra do meu corpo, cada faceta deve pertencer ao Senhor.
Se eu amo ao Senhor, e se a Bíblia diz assim, que o meu principal compromisso é com Ele, e ela diz assim, eu tenho que amar, foi Jesus quem falou, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu tenho que reter alguma coisa? Por que nós retemos? Por que não se lançamos? Por que não mergulhamos? Se nós estamos em um relacionamento, se nós estamos desenvolvendo um relacionamento, você ama teu marido mais ou menos? Você ama sua esposa mais ou menos? Você ama seus filhos? Tá bom, vou falar do relacionamento eros, o amor entre pai e filhos, não é isso? Filéu, eros, filéu e ágape, eros homem e mulher, desculpa, filéu, amor entre pai e filhos, amor filéu, você ama teu filho pela metade? Ah, amo só 50%, ama só 50% do Salomão aí, eu te amo, não, né? Andréia, só 50% do Paulo, Dedéia, pastora Dedéia, das meninas, só amo 25% delas, amo 100%, uau, e papai do céu, amo de todo o meu coração, opa, calma aí, porque tem outras coisas dentro do teu coração, eu estou falando de compromisso, querido, tem um programa na TV fechada que é Ame ou Deixe, né? Fala de casa, de construções, a pessoa está com a casa velha, aí vai um lá e reforma a casa velha todinha, deixa ela nos trinques, e tem outro que vai lá e procura uma casa nova, bonita, e ele tem que escolher se vai ficar com a casa restaurada ou com a casa nova. Aí o nome do programa é Ame ou Deixe. Se você tem um sentimento pela tua casa lá, viu a restauração, se apaixonou, você continua com ela, se não quiser você vai para a nova. Senhor Jesus, dividir ele, não quero morar 3 dias aí com o Senhor, 2 dias em outro lugar, uma semana ali, pá. Não podemos reter nada, tem que ser 100% para Deus. Jesus, ó, estou aqui com os amigos, a setup é deles. Jesus, estou aqui no trabalho, a setup é deles. Não, compromisso é coisa séria, aliança eterna, infinita, inquebrável, é para a vida toda. O que eu falei? Primeiro, Deus. Depois, família. Depois, igreja. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vou fazer questão de ler aqui com você, porque você vai virar e vai falar assim, aí ó, quer estar direto na igreja, quer fazer as coisas na igreja e não faz as coisas aqui dentro de casa. É sempre assim, as pessoas gostam de interpretar de maneira errada, né? Mas eu vou te dar uma palavra, Bíblia pura. Eu trouxe Bíblia para você nessa noite. Fala para o irmão que está do seu lado, nessa noite o pastor trouxe Bíblia para você, muita Bíblia para você. Se você não quiser Bíblia, está no lugar errado, mas se tu quer Bíblia, toma ali Bíblia para você. Vai sair daqui cheio de Bíblia. Lucas capítulo 14, versículo 26 vai dizer assim, ó, presta atenção. Se alguém vem a mim, disse Jesus, tá? Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Nosso compromisso com Deus está acima da nossa família. É aí que tu chora, porque tu fala, não, pastor falou, ó, Deus, família e igreja. Só que aí vão olhar para você e vão falar assim, meu compromisso com Deus está acima de você. Eu vou fazer a minha parte dentro da minha casa, mas se você não quer Ele, eu quero. Você está conseguindo entender? Eu tenho uma história, não lembro se foi o Kenneth Hagin, não lembro, tá? Foi num livro que eu li agora, mas me foge a memória o autor de quem nós estávamos tratando. Mas a história é que a esposa, ela servia o Senhor e o marido não. E ela fazia o seu papel de mulher dentro da sua casa, cumpria com as suas obrigações. E ela sempre ia para o culto.
E ele um dia virou, numa noite de muita névoa, virou para ele e falou assim: se você sair dessa porta, você vai dormir do lado de fora, você não entra dentro de casa. E ela falou assim: eu fiz o meu papel de dona do lar, agora eu vou fazer o meu papel de serva do Senhor, eu vou para a igreja. E ela foi para a igreja. Quando voltou, a porta estava fechada. Ela bateu na porta e ele falou: eu disse que você dormiria do lado de fora. E ela falou: tudo bem. A porta ficou fechada e ela passou a noite do lado de fora no relento. Na manhã seguinte, quando ele abriu a porta, ela estava lá. Ela entrou dentro de casa, foi até a cozinha, preparou um café, botou na mesa, serviu ao seu marido e eles foram cear. Não muito tempo depois, ele falou: como é que você faz uma coisa dessa? E ela respondeu: eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso contigo. Eu honro meu compromisso contigo, mas eu também preciso honrar o meu compromisso com Deus. Aquele que ama o seu trabalho, a sua família, o seu negócio, os seus bens, ao ponto de valorizá-lo de tal maneira que eles estão acima do Senhor, não são dignos de ser discípulos dele. Porque o nosso compromisso é com o Senhor. E o nosso compromisso com o Senhor está acima da nossa casa, acima dos nossos bens, acima dos nossos valores. Se é que você entende quem é o Senhor, se é que realmente você sabe quem Ele é e qual a importância dele na tua vida. E aí você vai entender que você precisa fazer a sua parte. Nesse relacionamento entre você e Deus, você faz a sua parte. Da sua família, quem cuida? O Senhor. Deixa Ele tratar lá, porque Ele é especialista nessa área. E no tempo certo, não no seu, na hora certa, o milagre vai acontecer, porque Deus honra com a palavra dele. Amém? Terceiro passo. Olha o que o teu compromisso com Deus faz com você. Fala para o irmão que está do seu lado. O teu compromisso com Deus faz com você algumas coisas. Eita, que legal. Fala assim para ele. Primeiro, negar a você mesmo. Segundo, carregar a sua cruz. Terceiro, segui-lo. Meu compromisso com Deus me faz abrir mão de muitas coisas. Como nós gostaríamos de repente de hoje estar no shopping, à noite ou de manhã ou pela tarde, passeando com a família, ou passarmos o dia inteiro naquele churrascão. Não que não pudéssemos fazer, mas nós tínhamos outros compromissos hoje. Como nós gostaríamos de estar fazendo tantas coisas no final de semana. Eu costumo falar que eu moro na costa litorânea, a 10 minutos, quem já foi lá em casa sabe, 10 minutos da lagoa, a 20 minutos, 30 minutos de praias lá de Arraial, de outros lugares. E no final de semana que todo mundo sobe para curtir a região litorânea, eu desço para curtir Brás Pina. Porque eu tenho um compromisso com Deus e eu preciso abrir mão daquilo que vai me beneficiar em prol de um propósito maior. Ter um compromisso com Jesus é negar a mim mesmo. Como é que eu nego a mim? Eu estou cansado, quero descansar, eu vou negar o meu cansaço. Quantas noites de sono nós já perdemos? E dizem aí que noite de sono não se recupera. Uma vez que você perdeu, já foi. É que nem andar de bicicleta, claro. Quando você pensa que vai, já foi. Entendeu? Abrir mão das minhas vontades. A gente canta aqui no altar, né? O pessoal da nova geração não canta muito não, mas eu já cantei muitas das vezes. Quem é da antiga sabe, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Por aí vai, dos prazeres da minha vontade, toma. E realmente é verdade. Quantas vezes a gente olha e podia estar fazendo tanta coisa, mas a gente fala assim, não. Eu tenho um compromisso com o Senhor, Ele me chamou com um propósito maior.
Ter um compromisso com Deus é abrir mão, é negar a si mesmo. Negar a mim mesmo e falar, meu corpo quer, minha mente quer, minha alma quer, meu intelecto quer, minha razão diz que eu estou certo, que eu tenho que fazer, mas eu não posso. Porque eu tenho um compromisso maior. A Juturnaíba foi lá e cortou a minha água, eu fiquei uma semana sem água, meu pai mini infartado. Meus sobrinhos estavam lá em casa, eu fiquei sem água. Querendo tomar banho, tendo que tomar banho de água da cisterna, com cloro, de baldinho, gelada em dias de frios. A minha vontade falou, vai lá na loja e quebra tudo, para ver se ele chama a atenção deles. Mas eu olhei para mim e falei, não posso. Não dá para eu ir lá. Vou ter que ficar aí tomando banho de baldinho. Só que Deus é justiça, e na hora certa Ele vai ser justo. E hoje eu estou lá com a minha água, graças a Deus. Foi na marra, foi na força, foi no grito, foi na briga com o vizinho da frente. Eu queria deixar minha água sair com alguém no braço. E na unção do Espírito. Fala para o irmão que está do seu lado. Quanto pesa a sua cruz? É de isopor, é de Massaranduba, né, Williams? É de isopor, de Massaranduba, é de ferro, é de titânio, não sei lá. É áspera, não é? É madeira, não sei. Mas Jesus falou assim, ó, aquele que quer... Não sei quanto é a sua cruz e como é a sua cruz, nem quanto ela pesa. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você tem um compromisso com Deus, você vai ter que carregar ela. De repente é o teu lado, da frente, é o teu espinho na carne, não sei. Não importa, irmãos. Você tem compromisso com Deus, vai ter que carregar. Ponto. E ó, abre mão das suas vontades, carrega a sua cruz, e Jesus fala aí, me siga. Ó, eu podia estar indo para a praia, agora pegar aquele solzão do Rio de Janeiro, aquela água de coco, só que aqui, ó, tem que seguir Jesus. Mas qual é a diferença? Quando você está carregando a sua cruz, mas você tem um compromisso com o Senhor, o que Ele faz? Ele pega o teu fardo que é pesado e Ele torna o teu fardo leve. Tu carrega a cruz e nem sente que está carregando. Por quê? Porque o Senhor, Ele assume o compromisso dEle com você e torna o teu fardo leve. Caminhando para sair da primeira folha. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive, está lá em Gálatas 2:20. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que tanto me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele vai narrar isso, depois de ter passado algumas circunstâncias difíceis. E nós, como analisamos a vida do apóstolo Paulo no todo, a gente fala, rapaz, o bichinho sofreu bastante. Pedrada, prisão, naufrágio, chicotada, o negócio foi fácil não. E aí ele vai e fala assim, ó, no dia em que eu assumi um compromisso com Jesus, eu deixei de viver para mim. É esse entendimento que eu e você precisamos ter. Nós vivemos para o Senhor. Hoje ali fora, durante a aula, o Salomão falou um negócio que eu falei, é verdade. Eu falei assim, quantas vezes nós morremos? Aí eles falaram uma. Aí ele foi e falou, e nascemos duas. Viu como o pastor é bom e guarda as coisas, Salomão? O pastor não só brinca não, só faz bagunça não, e guarda as coisas. Nascemos duas. No dia em que nossa mãe colocou a gente pro lado de fora, e no dia que nós nascemos de novo. Nesse dia que nós nascemos de novo, nós assumimos um compromisso com Deus. E aí agora eu já não vivo mais eu. Ó, eu morri nesse dia e nasci para Deus.
Morri para o mundo e nasci para o Senhor. Se eu agora tenho um compromisso para Ele, eu vivo para Ele. E viver para Deus significa que eu não faço mais as minhas vontades. Qual a vontade do pastor Roberto todo domingo? Terminar o culto 8 horas da noite. Para poder pelo menos chegar 10 horas da noite em Araruama. Bobinho. Eu mesmo prego até 9 horas da noite já. Não é falta de vontade, eu até tenho. Só que eu não vou fazer disso um motivo para eu me apressar em sair da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz para eu não me apressar em sair da presença dEle. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu sou compromissado com Ele, eu entendo isso. Que eu já não vivo. Quem vive em mim é o Senhor. Posso te fazer uma pergunta? Cristo vive em você? Tem certeza? Tem certeza? É para confrontar a gente mesmo, irmão. Cristo habita em você mesmo? Na escolinha do professor Raimundo tinha um cara que ia falar assim: há controvérsias. Tem uma foto de Deus habitando em você. Tem lá a foto do dia do teu batismo que tu nasceu de novo. Aí eu tenho, pastor. É mole, eu te dei uma moral. Tem o certificado do teu batismo. Tem a vida. Deixando bem claro que Cristo habita em você. Porque se eu for começar a abrir um leque aqui para pregar sobre o que é Cristo estar dentro de mim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, se eu não estiver equivocado, tá? Isso aqui não está não de cachola. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Quem mora na tua casa? Você e tua família. E se um estranho quiser habitar lá? Vai morar ou não vai? Por quê? Porque não é bem-vindo? Porque você não conhece? Porque você não tem intimidade? E por que tu abre a tua casa para outras pessoas entrarem? Espiritual. Porque você dá legalidade, dá permissão. Você está entendendo, irmão, que é ter compromisso? É fechar portas. Fala assim para o irmão que está do seu lado: ter compromisso é fechar a porta para tudo que não é de Deus. Ponto final, irmãos. De repente você estava pensando que eu ia trazer uma pregação assembleiana, né? Eu gosto, hein? Sou do reteté, mas vou correr para a gente terminar. Duvido. Ter compromisso com Deus é um chamado para eu me entregar totalmente a Ele. A canção do Fernandinho diz: totalmente teu, Jesus. Se eu estou totalmente do Senhor, eu não divido Ele com ninguém. Se eu sou totalmente do Senhor, eu me dedico exclusivamente a Ele. Eu passo os meus dias respirando Deus, eu passo a minha semana respirando Deus, eu passo os meus momentos respirando Deus. No dia do choro eu estou com Deus, no dia da derrota que eu passo, o que eu venho a ter, eu estou com Deus. Por quê? Porque eu entendo que eu sou dele, ele é meu, eu não abro mão dele, ele não abre mão de mim, e eu não troco ele por ninguém. Não posso abrir mão dele, se eu entendo que compromisso é ser totalmente dele. Se entregar totalmente não é se entregar pela metade. Ter um compromisso com Deus é ter um estilo de vida. Um estilo de vida diferente dos padrões da sociedade. Eu não estou nem aí se meus amigos se drogam, no sentido de não estou nem aí, né? De não me preocupar com eles, com isso nós nos preocupamos. Eu não estou nem aí no sentido de falar: se você quer viver uma vida desregrada, o problema é seu. Eu escolhi viver uma vida de santidade, uma vida de entrega, de comunhão, de compromisso. Por quê? Porque eu entendi que eu firmei uma aliança e um propósito com o Senhor, ponto final. Eu não quero saber se as outras pessoas vão fazer ou não. Não me importa. Se o outro não faz, se o outro não oferta, se o outro não dizima,
eu faço a minha parte. Por quê? Porque eu estou compromissado com o Senhor e ponto final. Ah, pastor, não vou fazer porque as pessoas ficam me olhando assim, assado. Irmãos, você não tem compromisso com elas, teu compromisso é com o céu. O meu estilo de vida é de acordo com os princípios do céu. E é um estilo de liberdade. E aí, para eu terminar a mensagem, eu vou falar para você. Fala assim para o irmão que está do seu lado. A maior prova de compromisso chama-se Jesus. Eu podia usar muitos exemplos, mas falei, eu não posso deixar de falar dele. Ele é a maior prova de compromisso que vai existir até os últimos dias. Jesus, ele estava quietinho lá no céu, como diz a canção do Preto no Branco. Não, Preto no Branco? Então, boa, cadê? Quem falou? Tom Carf, né? Ele estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Isso aí, obrigado. Jesus estava lá no céu, na dele, quietinho, do lado do Pai, o Espírito Santo pairando sobre as águas, dando aquela vasculhada. A gente estudou isso mês passado, na conferência do Espírito Santo. E aí o Pai falou assim, ó, vamos criar? Aí ele falou, tô dentro. Jesus, ele assumiu um compromisso de auxiliar o Pai na criação. E aí quando eu vou lá para Gênesis capítulo 1, Salmos 19, João 1, eu vejo Jesus fazendo parte da criação. Eu gosto do Salmo 19, onde diz assim, ó, tem uma música do Daniel de Souza que é o Salmo 19, ele canta: os céus declaram sua glória e o firmamento as obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, a noite anuncia a outra noite. Grande são as obras dos... Salmo 19, Bíblia pura. Os céus manifestam a sua glória e o firmamento as obras do seu poder. Na criação, Jesus estava lá. Quando o homem foi criado, Jesus estava lá, porque ele tinha um compromisso com o Pai. Só que aí, o Pai falou, tem uma missão para você, e ele falou, missão dada, é missão cumprida. Não foi aquele outro cara lá não, foi ele que falou, manda, Pai, vai lá, encarna é se tornar carne, não é reencarnar, não entenda errado. E a Bíblia diz que ele encarnou, ou seja, João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha o compromisso de obedecer o propósito do Pai, ele vem em carne. E a Bíblia diz que ele veio ao mundo, e o versículo que fala que ele veio ao mundo, todos nós sabemos, é o quê? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Jesus veio ao mundo, e agora está encarnado, está em carne, veio ao mundo. Ele veio ao mundo com um propósito, repita comigo, com um propósito, é ensinar. A gente chega no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, lá no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, ele chama os discípulos e ele começa a ensinar. Jesus começa a instruir os discípulos, sabe por quê? Porque ele tinha um compromisso com o Pai, ele tinha uma missão para cumprir aqui. E aí ele ensina, mas Jesus entende que tem que dar um passo além de ensinar. Quando a gente chega em Mateus capítulo 4, versículo 17, a gente agora vai ver Jesus fazendo o quê? Pregar. Fala comigo, Jesus pregou. Jesus prega. Ele ensina a palavra, ele prega. Ele prega. Ele estava em outro nível. Eu falei do nível dos descompromissados. E eu falei do nível dos comprometidos. Escute o que eu vou te falar nessa noite. Aquele que tem um compromisso, ele faz o que tem que ser feito. Aquele que está comprometido, ele vai além. Ele se envolve mais. Ele se lança. Ele mergulha, ele se entrega. Ele começa a enxergar o que ninguém
enxerga. Jesus recebeu a missão de salvar a humanidade e agora ele está ensinando, ele está pregando, ele está orientando. Ele agora vem em Mateus capítulo 26, versículo 38, lá no Getsemane, e ele sofre. Ele estava envolvido. Fala para o irmão que está do seu lado. Qual tem sido o teu nível de envolvimento? Não precisa responder para ele não, irmão, que de repente tu pode passar uma vergonha. Calma, respira fundo. Qual o teu nível de envolvimento? Pastor, zero. Mas eu tenho um compromisso com Deus, ok. Mas não está comprometido com o rei. E aí Jesus sofre. Ele prega, ele sofre. Depois de Jesus sofrer no Getsemane, a Bíblia diz que ele vai ser o quê? Traído, e ao mesmo tempo ele vai ser o quê? Preso. Durante o sofrimento de Jesus, ele quebrou o compromisso? Ele abriu mão da aliança? Do pacto? A gente precisa aprender muito, né? Vamos falar sério, tete a tete, olho no olho. A gente precisa aprender muito o que é estar compromissado. Durante o período da dor, da perda, do sofrimento, Jesus continua no padrão de excelência dele. Ele sofre. Quando ele é traído, ele vira para o traidor e fala assim: amigo, está fazendo isso por quê, amigo? E olha que ele sabia que ele ia ser traído. E ainda assim ele fala: amigo, por que está fazendo isso? Aquela palavra constrange. Ele sofre e não muda o padrão de excelência. Ele é traído e ele não muda o padrão de excelência. Ele é preso e ele não muda o padrão de excelência. Porque Jesus sabe o que é ter um compromisso. Ele agora é crucificado. Cravo nas mãos, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho, lança do lado, chicotada, vapo. A Sarinha nem gosta de assistir Paixão de Cristo. Eu gosto. Eu fico vendo e falo: Senhor, eu sou muito fraco. Como eu poderia fazer mais? O padrão do Senhor não baixa. Nós precisamos olhar Deus e aprender com Ele. Manter o nível. Manter o padrão aqui em cima, não importa o que esteja acontecendo. A Bíblia diz que aqueles que vão andando e chorando, quando voltarem, estarão consigo os seus molhos. Se tem uma coisa que eu gosto, é quando eu vejo um crente passando perrengue, e ele ali, ó, como se nada tivesse acontecendo. Fala: aleluia, Senhor. Eu preciso aprender com esses. Jesus sofre, Jesus é crucificado. Mateus capítulo 27, do 32 ao 44, Jesus agora ele é morto. Sofre lá na cruz do Calvário, morre. Mateus 27, 57, Jesus é sepultado. Só que em Mateus capítulo 28, diz a canção do pastor Antônio Cirilo: ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luta e de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição, aleluia. Jesus morre, crucificado, sepultado, mas no domingo de manhã, tem uma música domingo de manhã, mas é outra coisa aí fora, não escuta não, tá, irmão? Jesus no domingo de manhã, ele ressuscita. E sabe como é que mudou o padrão dele? De morto, sofredor, caluniado, traído, para ressurreto? O mesmo nível. Jesus levanta agora, ressuscita e está de pé. E agora eu aprendo os princípios de Jesus para encerrar a pregação. Repita comigo: Jesus teve compromisso com Deus. Jesus falou assim, ó: e eu vos dei o exemplo
para que como eu fiz, vocês façam também. Está escrito na Bíblia. Mateus 13, fugiu agora. Depois acha aí alguém e me fala aí. E eu vos dei o exemplo. Coloca assim no Google que vocês vão achar rapidinho. Jesus fala, e eu vos dei, eu acho que é Mateus 13, alguma coisa, não sei, tá? Fugiu da mente. E eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Foi na etapa que ele estava lá lavando o pé da galera lá. Aí Jesus, ele teve compromisso com Deus. Se ele deu o exemplo e ele teve compromisso com Deus, eu tenho que ter compromisso com Deus. E o compromisso com Deus é, Jesus durante o período que ele esteve no céu e na terra, e até o dia de hoje, repita comigo, ele se dedicou, ele foi leal, ele praticou as boas obras, e ele valorizou o Evangelho. Qual tem sido o teu nível de dedicação? Qual tem sido o teu nível de lealdade? O maior nível de lealdade é quando a gente está longe de tudo e de todos. Ninguém te conhece, não sabe de onde você é, ninguém te viu e você mantém o teu padrão ali. Fidelidade. Sozinho em casa, sozinho com o telefone na mão, sozinho no computador. Eu tenho um compromisso. Dedicação é se entregar por completo. 5 minutos eu termino. Jesus teve compromisso com a palavra. Se Jesus teve compromisso com a palavra, eu preciso ter compromisso com a palavra. Ele não só foi a palavra, como ele cumpriu a palavra. Como ele seguiu a palavra. E como ele aplicou nas áreas da sua vida a palavra. A Bíblia diz que ele entrou numa sinagoga e deram para ele o livro do profeta Isaías no capítulo 61 e ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, anunciar o ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Vamos abrir Isaías 61 rapidinho, gente? Vamos lá. O Espírito Santo soprou um negócio aqui, eu já estou terminando mesmo. Então, ó, você vai ter que me aturar um pouquinho, que eu... Isaías 61, não estava nem nos scripts aqui, né? Profeta messiânico, Isaías 61. Jesus, quando ele chega na sinagoga, deram esse livro na mão dele. Aí ele leu. Aí, ó. Nós estamos falando do compromisso de Jesus que ele teve. Se ele teve, eu tenho que ter. Ele teve com Deus, eu tenho que ter. Ele teve com a palavra, eu tenho que ter. E ele viveu a palavra. E vamos ver o que Jesus fez aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Quem foi ungido aqui, diga amém. Amém. Show de bola. 1 a 1, estamos empatados com Jesus, hein? Beleza, irmãos? Tá, vamos lá agora. Levar boa notícia aos pobres. Quem tem evangelizado os pobres por aí, dado boa notícia? Opa, se tu não tem, tá perdendo. 2 a 1 para Jesus. Mas se tu tem, tá empatado, tá 2 a 2. Ele me enviou para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, pessoas sofrendo, precisando de ajuda, precisando que você libere uma palavra de bênção, mas você pega o irmão que está com o coração quebrantado e acaba de afundar ele lá, morre abençoado. 3 a 2 para Jesus. Ele me levou a anunciar liberdade aos presos. Você tem apregoado a palavra? Aqueles que se encontram presos nas drogas, no álcool, na prostituição, no mundo, tem falado de Jesus para os seus amigos da escola, do colégio, no teatro, no cinema, no culto de oração, em qualquer lugar que você passar, no futebol, lá no trabalho, lá no quartel, lá na sua empresa, você tem falado de Jesus para as pessoas? Poxa, pastor, não tenho muito não. E na casa que tu vai fazer as obras lá, os pedreiros aí, tem falado de Jesus para as pessoas lá? Então toma, está empatado. Se não está, está perdendo. Jesus, ele praticou a palavra. Ele viveu a palavra, ele respirou. Proclamar a libertação aos presos, anunciar o dia do Senhor, a vingança do nosso Deus, consolar quem está chorando.
Pôr sobre os que estão em Sião óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito de angustiados, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor. Será que eu tenho cumprido, vivido a palavra como ela precisa ser vivida? Jesus cumpriu a palavra, ele seguiu a palavra e ele aplicou a palavra na sua vida. Como tem sido a aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida? Eu só aplico o que me convém, o que não me convém eu não aplico. Santidade, a gente está estudando sobre santidade agora em Levítico. Isso aí era naquela época, hoje não tem mais não. Mais 3 pontos para terminar. Jesus tinha compromisso com o reino. Jesus foi firme no período que ele esteve aqui. Jesus, ele foi constante. A inconstância mostra a nossa falta de comprometimento, de compromisso com o céu. Mas a nossa constância, o fato de estarmos ali, independente das situações, mostra o meu nível de compromisso com Deus. Eu preciso estar comprometido com o reino. Pastor, se der eu faço, se não der eu não faço. Não! O meu compromisso com o reino mostra quem realmente eu sou. E eu posso ir, eu posso enviar, eu posso sustentar. Existem várias formas de eu me comprometer com o reino dos céus. Os 2 últimos itens para terminar. Jesus tinha um compromisso com o estilo de vida. Fala para o irmão que está do seu lado, estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? De repente tem gente que não sabe nem responder isso. Qual é o teu estilo de vida? Aí, pastor, eu costumo usar umas calças assim. Não estou falando do teu jeito de se vestir não, irmão. Teu estilo de vida. Como é que você vive? Como é que tem sido a tua postura? É para viver uma vida de acordo com a palavra ou de acordo com as circunstâncias? Uma vida de acordo com os momentos e situações? Porque se você é movido pelas circunstâncias, o teu estilo de vida ele é circunstancial. Se você vive de acordo com a tua situação financeira, o teu estilo de vida ele é monetário. Mas se você tem um estilo de vida semelhante a Jesus, o teu estilo de vida ele é de acordo com a palavra. E aí viver um estilo de vida de acordo com a palavra é viver o que a palavra pede para eu viver, não o que eu acho que devo viver. As suas ações e as suas decisões estão de acordo com a palavra? Faz essa última pergunta para a pessoa que está do seu lado. As suas ações e as suas decisões estão de acordo com a palavra? Cuidado, não repete, não responde. Calma, respira, não responde. O problema bate na porta, tu se desespera. Ó, para de pingar, tu surta. Tem as perdas que a gente está tendo aí. Tu bota Deus na parede e fala, a culpa é tua! Quem mandou tu levar? Podia ter deixado aqui. Deus deve olhar lá de cima e falar, sabe nada, inocente. As suas ações e decisões são de acordo com a palavra? Se for, teu estilo de vida é de acordo com Jesus. Vamos voltar para um personagem rapidinho, para a gente terminar a chamada. Estevão. Estava lá quietinho na dele.
pregando o evangelho, inteligente. Daqui a pouco não foram com a cara do Estevão e começaram a dar pedrada. Tem uma música antiga, pastor Paulo, que eu lembro lá da Batista, essa daí só eu lembro, acho que mais ninguém. Um pastor que foi lá, ele cantou pedradas, lembra dessa? Pedradas, quanto mais pedradas glorifico ao Senhor. Essa daí eu nunca vou esquecer. Estevão tomando um monte de teco, Salomão, aquelas grandonas assim, bicudona, tá, só na cara. E ele virava para eles e falava assim: perdoa, pai, sabe nem porque estão me tacando essa pedra aí. Estilo de vida de acordo com a palavra. Aqui, se o irmão falar bu, aí tu, irmão, quem mandou tu me assustar? Por que tu me assustou, irmão? Eu não vou mais com a sua cara. Não fala comigo. Eu te odeio, irmão. Ué, eu só fiz bu. Só foi um sustinho. Tu não me ama mais. O irmão não presta mais. Hã? Presta mais não? Só porque ele não concordou com as suas palavras? Só porque você queria pregar e o pastor não deixou, ele não presta mais? Ninguém aqui pediu para pregar, eu não deixei não, tá, gente? Calma. Só porque você queria ser líder de um departamento e não é? Não presta mais? As suas ações e as suas decisões dizem qual é o teu estilo de vida. Se ele é segundo a palavra ou não. Segundo a palavra, tu vai falar: Jesus, eu não consigo resolver não, mas tu consegue. A minha parte terrena eu já fiz. O meu limite é aqui. Vou sair de cena agora contigo, resolve aí. Se tu não resolver... Sabe como eu resolvi o problema da minha água, irmãos? Nós tentamos ligar pelo menos mais 7 vezes. Eu falei já aqui, vou repetir. Eu só recebi nega, até que o Senhor me orientou a ligar para um amigo meu. Que ele é... A sogra dele é vereadora em outro município. Eu falei: cara, se der para me ajudar, tenta me ajudar. Saí de cena. E aí eles foram e me ligaram. Eles me ligaram. Eles resolveram tudo. Mandaram carros irem lá. O diabo tentou se levantar, eu me impus. Eu tinha que me impor. E o diabo saiu perdendo. As suas ações e as suas decisões vão revelar se o teu estilo de vida é de acordo com a palavra. E para terminar essa pregação, bem diferente, bem tranquilo, Jesus, ele viveu o compromisso dele de forma tão forte que ele saiu do nível de compromisso para viver um comprometimento. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você e fazendo uma pergunta para você. Descompromissado, repita comigo: descompromissado, compromissado ou comprometido? Eu tenho um compromisso ou eu sou comprometido? Quando eu tenho um compromisso, eu faço só a minha parte. A minha parte é prover o alimento para dentro da minha casa. A minha parte é sair cedo para trabalhar. Figura de pai para a gente encerrar com pai. Sair cedo para trabalhar, voltar à noite, conversar com meu filho, conversar com a minha esposa. É o meu papel de pai. Mas quando eu estou comprometido com a minha família,
eu vou mais além. Eu dou um passo à frente. Eu estou em janeiro planejando as férias de dezembro. Eu comprei o feijão, o arroz, o óleo, mas eu penso no sorvete. Você está entendendo? Eu dou um clique à frente. Quando eu estou compromissado com a minha casa, minha esposa não me pede, mas eu ajeito a cama. Eu não peço a ela, mas ela já passou a minha roupa. Porque eu entendo que eu estou num nível acima. Quando eu estou comprometido com o Evangelho e com a palavra do Senhor, eu apenas não fico sabedor dos meus afazeres, mas eu dou um passo à frente. Alguém tem a obrigação de arrumar a igreja? Aqui? Mas quando eu estou comprometido, eu venho e arrumo, ninguém precisa me pedir. Alguém tem a obrigação de varrer aquelas folhas que estão lá fora? Mas eu meto a mão na vassoura com 92 anos de idade e eu falo, ninguém mexe na minha vassoura. Porque eu estou comprometido em fazer o meu melhor. É sair do natural e entrar em uma outra esfera. Aí eu pergunto para você, você está entre os descompromissados, que nós falamos de maneira bem suave no início, que eu não quis dar muita bola para ele, mas eu precisava falar que ele existe? Você só tem um compromisso ou você está comprometido? Quando nós estamos comprometidos, nós fazemos além. Tem muitos que vão falar assim, ó, eu já dizimo e eu já oferto. Eu não tenho mais obrigação nenhuma. E o que pastor mais escuta é isso. Eu já dizimo, eu já oferto, já faço a minha parte. Você tem um compromisso, dizima e oferta. Mas aquele que é comprometido, ele dizima, ele oferta, ele trabalha no dia da beleza, ele vende quentinha, ele faz uma rifa, ele cata uma latinha aí fora, ele pega uma panela e ele, depois de fazer tudo isso, ele doa para quentinha, ele vende a quentinha, ele compra a quentinha. Tem gente que faz isso aqui na igreja. Não vou falar nome aqui no púlpito não. Mas ele vai lá, pega lá e fala, pastor, toma aí, ó. 100zinho. Vai lá e compra o peixe. Depois ele vira e fala, pastor, separa aí para mim umas 3 quentinhas, 4 quentinhas, 10 quentinhas. Estou comprando. Aí eu do lado de cá falo, Senhor, estou constrangido. Deus ainda está comprando. Jesus fala, cala a boca. Se mete nesse negócio não. Isso é comprometimento dele. Você não pediu, fez porque quis. E ele está entendendo que ele não está apenas investindo só por investir. Ele está dando um nível a mais. E é nesse nível a mais que eu trabalho. Eu falo, tá bom, Senhor, sai de cena. Isso é um exemplo daqueles que entendem que o reino dos céus, que o compromisso dele com o Senhor, não é apenas orar, jejuar, ler a Bíblia e só. Para terminar a pregação, e eu confesso que eu termino aqui, vou até fechar tudo, ó. Livro, Bíblia. O que me leva para o céu? O que vai me levar para o céu? Compromisso com quem? Com Jesus. Mas para eu ir para o céu, o que eu preciso fazer? Vai, tá ao vivo na internet. O que eu preciso fazer para eu ir para o céu? Gente, a resposta é muito fácil. Por favor, me ajudem. Não. O que eu preciso fazer para ir para o céu, gente? Oi? Aceitar Jesus. O que vai me levar para o céu hoje? Aceitar Jesus. Ponto final. O que me leva para o céu é o quê? Aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se eu não fizer isso, eu vou para o céu? Não. Eu tenho que aceitar Ele. Se eu não aceito, eu vou para onde? Para o inferno. Certo? Não é isso, irmãos? Tá. Se o que vai me levar para o céu, presta atenção que eu vou estar finalizando a palavra aqui. Se o que vai me levar para o céu é aceitar Jesus, se eu não dizimar, eu vou deixar de ir para o céu? Aqui é Bíblia nua e crua, irmão. Falei que eu trouxe Bíblia para vocês hoje. Se eu não dizimar, vou deixar de ir para o céu? Se eu não ofertar, vou deixar de ir para o céu? Se eu não trabalhar na quentinha, vou deixar de ir para o céu? Se eu não evangelizar ninguém lá fora, vou deixar de ir para o céu?
Se eu não sair por aí pregando, eu vou deixar de ir para o céu? Aonde eu estou querendo chegar? Que o meu compromisso de ir para o céu foi aceitar Jesus. Mas o meu comprometimento com o reino dos céus me faz dizimar, ofertar, pregar, falar de Jesus para outras pessoas, melhorar a estrutura da igreja. Por quê? Porque eu entendo que o lugar para onde eu estou indo não é bom só para mim, é bom para outras pessoas. Então é por isso que eu preciso não apenas ser uma pessoa compromissada, eu tenho que sair do nível de compromisso para viver o comprometimento. E Deus fez muito mais do que morrer numa cruz. Ele fez muito mais por mim e por você. E vou dizer mais, Ele continua fazendo até o dia de hoje. Amém? Você recebe essa palavra? Foi longa, mas foi uma palavra do coração de Deus para o teu coração, tá bom? Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.